Primeiramente, boa tarde, né? Como acabei chegando no serviço agora, então já é tarde, né? Então, as pessoas que me conhecem, que moram na cidade de Cordeirópolis, elas que têm um contato comigo, um contato familiar, sabem que é de sábado que eu gravo a palavra de Deus e não de segunda-feira. É algo bem comum, porque eu senti no meu coração, enquanto trabalhava, de ministrar essa mensagem importantíssima para os irmãos. O nome da mensagem, que leva também o nome do vídeo, é autopiedade, ou a autopiedade, a inimiga número 1 da cruz de Cristo. Ela leva esse nome justamente porque foi uma tentação que Satanás lançou na vida de Jesus por meio de Pedro, quando Pedro não queria que seu mestre morresse. E ele disse o seguinte: eu não sei onde se encontra, eu apenas marquei o versículo direto do Google no meu celular e esqueci de marcar o versículo que se encontra. Mas diz o seguinte, eu sei que é o 22 e o 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, como se estivesse fazendo algo errado, né? Não é só como se ele tivesse uma preocupação com o seu mestre. Não, ele estava repreendendo como se Cristo estivesse fazendo algo errado. Começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Assim de modo algum isso de modo algum te acontecerá. Que Jesus disse que seria necessário ele morrer e ressuscitar ao terceiro dia, conforme a profecia estava escrita, que o Cristo deveria morrer e ressuscitar. Diz assim, e ele falou: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Ele não repreendeu Pedro em si, mas a influência de Satanás em Pedro, porque Pedro ele não estava endemoniado, ele estava movido de compaixão por seu mestre, e de alguma maneira ele estava repreendendo, pensando que estava fazendo algo bom ao seu mestre, mas sem considerar a profecia. Então, o que acontece? Satanás ele utilizou a pessoa mais próxima de Jesus. Pedro ele é chamado de o discípulo amado de Jesus, né? Então, vamos dizer assim, entre todos era o preferido, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Este mesmo discípulo amado por Jesus uma vez disse que morreria por ele, e Cristo disse: antes que cante o galo 3 vezes você me negará, e assim aconteceu. Ele negou o que Jesus falou e disse o seguinte: não, isso de nenhuma forma acontecerá. Eu estou disposto a morrer por ti. Só que o que acontece? Cristo ele prepara a pessoa para morrer por ele. Logicamente, naquele momento ele não estava preparado. Deus não o condenou por isso. Ele de alguma forma estava se esforçando para morrer de fato por amor a Cristo, porém não estava totalmente pronto. E logo em seguida ele sofreu a mesma morte de seu mestre, sendo crucificado de cabeça para baixo. Ele mesmo dizendo que não se achava digno, não se achando digno como seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e assim aconteceu. Essa é a base para entendermos todo esse vídeo. Pedro, movido de compaixão por seu mestre, repreendendo seu mestre para que ele não morra, querendo preservar a vida de seu mestre. E como que Satanás ele utiliza pessoas de nossa família, pessoas mais próximas de nós, com palavras boas, palavras de amor, palavras de cuidado, de carinho, justamente para nos fazer negar a Deus. O maior mandamento na lei é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com toda a tua vida. E o segundo é semelhante: ao próximo como a ti mesmo. Porém,
O amor ao próximo como a ti mesmo, na época de hoje, tomou um outro nome, que você logicamente já ouviu alguém dizendo para um irmão que você conhece, ou por não aceitar uma repreensão, e o nome disso é fanatismo religioso. Ora, se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, eu sou uma dessas coisas. Tanto que eu sou a coisa que mais me impede de chegar até Deus, uma vez que é os meus pecados que faz separação entre Deus e eu. Porém, a palavra, antes de dizer isso, a chegar à conclusão desse versículo, ela diz: por acaso está a mão de Deus encolhida para que não salve, nem para que ajude o seu povo? Portanto, são os vossos pecados que separam vocês de vosso Deus. É o vosso pecado que afasta você de Deus, porque Ele é tão puro de olhos, como diz Salmos, tão puro de olhos, que não pode contemplar, olhar para o mal que o homem faz, sem fazer nada, porque Ele é justo juiz. Ele retribui cada um, segundo a intenção de seu coração. Prosseguindo, Mateus 16, do 13 ao 28, se vocês quiserem ler por completo. Aqui está especificamente no verso 32 e 33, Jesus diz o seguinte. Eu vou pegar pela minha Bíblia aqui. Mateus 10, né? Ok. 32 e 33, né? Portanto, ele diz o seguinte, ó. Vou ler desde o 24. O discípulo não está acima do seu mestre, ou não é melhor que o seu mestre, no caso Jesus. Então nós não somos melhores que Jesus. Nem um servo acima de seu senhor. Pelo contrário, está abaixo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se Cristo ele sofreu perseguição, que soframos. Se Cristo orou pelos que perseguiam a ele, ore pelos que te perseguem. Seja como, siga o exemplo, seja semelhante como o seu mestre, mas não igual, nunca igual, porque a santidade perfeita, em que descrito em Salmo, que ele é santo, 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 nós nunca vamos alcançar. A perfeição da justiça e do juízo de Deus nunca vamos alcançar, mas tem o caráter de Deus embutido em nós, por meio do fruto do Espírito Santo. Paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Todos esses frutos não carecem de lei, porque Deus mesmo estimula através da lei você exercer esse fruto do Espírito. Portanto, não os temais, não temas os homens, né? Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, Jesus quer dizer que os pecados serão expostos sempre que a palavra de Deus for exposta. Não precisa os irmãos na igreja saber do pecado do outro irmão. Não precisa. O próprio irmão aplicará em sua própria vida e ele se sentirá exposto. Quer dizer que não foi exposto o pecado dele? Não. Ele só não quis contar para ninguém, para não morrer de vergonha, só isso. Porém, foi exposto o pecado dele, justamente para que ele se arrependa e seja salvo. O que vos digo às escuras, ou seja, em casa, em lugares secretos, dizei-o à plena luz, ou seja, na igreja, em lugares públicos. E o que se vos diz ao ouvido, clamai-o dos eirados. O que eu digo no ouvido de vocês, vocês proclamem no terraço de vossa casa, né, nos eirados, né, em todo lugar, pelo caminho, proclame o que Deus falou para você falar. Ele diz, não temam os que matam o corpo, e não podem matar a alma, ou condenar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, que é Deus. Tenham medo apenas de Deus, dos homens não. Não se vendem 2 pardais por um aze, que era a moeda da época, né? E nenhum deles cairá em terra sem a permissão de vosso Pai. E quanto a vós outros, todos os fios de vossa cabeça estão contados. Ou seja, nos mínimos detalhes Deus cuida de nós, é isso que ele quer dizer. Até o fio de vossa cabeça estão contados.
Não temas, pois, não tenha medo dos homens. Bem mais vales vocês do que muitos pássaros, muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, não é só uma confissão pela palavra, não é só você dizer eu sou cristão. Não. O que define o cristão é sua prática. Então confesse e viva de tal maneira o que você confesse, que brilhe a sua luz de tal modo que os homens vejam suas boas obras e que no final não atraia a glória para si, mas para Deus, porque Deus não divide sua glória com ninguém. João 3,16, João 3,21 vai estar escrito isso. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz de Cristo, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele não diz aquele que pratica o amor, porque se o seu amor não estiver fundamentado na verdade que é Cristo, será um amor falso, será uma obra inútil, um trapo de imundície, como a palavra de Deus diz, que as nossas obras, as obras de nossas mãos, não passam de trapos de imundície para Deus. Por isso que ele não recebe as palavras de um adúltero, por isso que não recebe a oração de um adúltero. E aí ele ora e não é respondido, porque ele não abre mão, não abandona o adultério, como está escrito em Malaquias 1. Se vocês lerem o capítulo completo de Malaquias 1 ou Malaquias 2, ele vai falar sobre o adúltero e que suas ações, as suas orações não são respondidas porque permanecem no adultério. E que nunca serão respondidas se permanecerem assim. Então o que acontece? Diz o seguinte também: mas aquele que me negar diante dos homens, ou seja, dizer que é de Cristo, mas quando os homens começam a falar, você vai morrer então, vai matar você, vai perseguir você, ele começa a recuar. Esse não é cristão. Ainda não se tornou cristão. Como no caso de Pedro, né? Cristão fundamentado na verdade, com raízes profundas, né? Ou seja, ainda não criou raízes no coração dele ainda, a palavra. Mas porém ele tem a palavra semeada, porém ainda não formou raízes. Também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que ele está querendo dizer? Se você viver a vida negando a Cristo, em iniquidade, que é a anomia da lei, você esquecer da prática do amor ao próximo, esquecer de ir para a igreja, esquecer dos irmãos, de tudo, só para viver no pecado, sem considerar voltar. Sem considerar voltar para o resto da sua vida. Isso é iniquidade. E é uma doença da alma, é uma enfermidade da alma, que foi curada na cruz, por meio de Cristo. Quando Cristo nos venceu, quando Cristo venceu os nossos pecados, Ele nos venceu e venceu a nossa carne. Por isso, por meio do Espírito deles, temos poder para vencer a carne. Diz o seguinte também, Lucas 9, 23. Vamos lá. Lucas 9, 23. Ok, 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, negue a vontade de sua carne. Se a vontade sua não é morrer por Cristo, então morra por Cristo. Se a vontade sua não é ir para a igreja, então vá para a igreja. E de todo o coração louve a Deus. E se a vontade sua é não ir para o serviço, vá para o serviço. Se a vontade sua é assassinar alguém, não assassine. Entendeu? Refreie sua ação. Clame a Deus. Se a vontade sua é adulterar, não adultere. Antes seja fiel, permaneça fiel. É isso que está querendo dizer com negar a si mesmo. E quando ele fala de amar acima de todas as coisas, a coisa principal que nos afasta de Deus é os nossos próprios pecados. Então nós somos a coisa mais principal, o mais principal que nos afasta de Deus. O mundo nem tanto, porém os nossos pecados que está em nós, no nosso coração carnal, é o que sempre nos afasta de Deus. Ele diz: e tome diariamente sua cruz. Ou seja, não negue-se a sofrer qualquer dano pelo Evangelho, mesmo que esse dano seja a morte. E siga-me, viva de tal maneira como eu vivi. Deuteronômio 6, 4 e 5, que diz o seguinte:
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento, amor a Deus acima de todas as coisas. Ninguém vos engane com palavras destituídas ou vazias de sabedoria, ou seja, palavras nécias, porque é justamente devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A iniquidade não passa de uma profunda desobediência a Deus, e a permanência, a constância nela. Então o que acontece? A ira de Deus vem sobre toda a humanidade por conta da rebeldia, por conta da desobediência. Então a desobediência é o pecado original. E também a cobiça que surgiu, vendo Eva que era cobiçoso para alcançar a sabedoria. A cobiça foi um dos primeiros pecados. A desobediência foi o primeiro, mas juntamente com o primeiro já veio o segundo maior pecado, a cobiça. Porque sempre quando você deseja pecar, você peca. Sempre quando você tem a intenção de pecar, você peca. Por isso que a cobiça está presente em todos os pecados. Por isso que fala, não cobiçarás o carro do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem nada do teu próximo. Compreende? Porque a cobiça é o que gera o pecado. E todos os pecados variáveis do adultério, como pornografia e tantas outras coisas, provêm da raiz da cobiça. Diz o seguinte, Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões. Quem são esses que causam divisões? O próprio Paulo explica. E levantam obstáculos à doutrina que aprendeste. Afastai-vos destes, né? O divisivo para Deus, aos olhos de Deus, e segundo o que Paulo pregou, que cremos que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, é que o divisivo, o irmão divisivo, não é aquele que repreende o irmão para que ele seja salvo. Não é este tipo de irmão. Não é aquele que prega a sã doutrina como ela é e diz que devemos vivê-la por completo, mesmo que tenhamos que abster do pastorado feminino, o que é errado, completamente errado. É uma rebeldia que praticamos se permitirmos que o pastorado feminino continue. Porém, não nego que Deus usa as mulheres. Embora ele disse que as mulheres não foram chamadas para a pregação, e ainda assim ele as usa de uma certa forma. Ele ainda assim é misericordioso para nos revelar o futuro por meio de tais mulheres que verdadeiramente se santificam. Não negamos isso. Porém, é porque o homem ele foi chamado para defender a verdade. O homem ele tem uma natureza mais racional e a mulher é mais emocional. Pesquise várias pregações de mulheres. Geralmente é movido por emoção. E as pregações de homens geralmente é movido pela razão. Isso está na natureza de ambos. A mulher não consegue se mover por razão, muitas das vezes. E o homem não consegue se mover por emoção, muitas das vezes. Por isso ambos se tornam uma só carne, para que um complemente o que falta no outro. Diz assim, Colossenses 2,18. Não aceites que ninguém seja árbitro entre vós, ou juiz entre vós, fingindo humildade, ou culto a anjos, né? Fundamentando-se, trocando a base do evangelho que é Cristo, pela base de visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. O que Deus está dizendo aqui por meio de Paulo é, essa pessoa expõe a sua arrogância, expõe as visões justamente pela arrogância do seu conhecimento carnal. Não diz que é um conhecimento espiritual, porque a pessoa no fim está fazendo tudo isso para atrair glória, aplausos para si mesma e se aparecer e roubar a glória de Deus. Ela quer pegar o conhecimento de Deus, a visão de Deus, falar, eu tive essa visão, eu sou dona dessa visão, eu tenho a interpretação dessa visão, nunca coloca Deus me deu essa visão,
Deus me deu a interpretação dessa visão. Deus é o dono dessa visão? Nunca. Sempre coloca ela na frente. Geralmente nas falas de pessoas orgulhosas, elas sempre vão ter o eu na frente. Porque a Escritura diz que a boca fala o que provém do coração. Mas pode até um homem mau falar coisas boas. Mas no fundo, suas práticas não condiz com o que fala. Por isso que Jesus disse, faça como os fariseus falam. Porque eles falam a verdade, né? Eles de certa forma defendem a verdade. Não por completo, mas defendem. Mas não faça como eles fazem, porque eles cometem iniquidade. Tanto que Jesus diz o seguinte, o motivo dele condenar aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, ele diz o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, obedece à vontade de Deus e luta contra a carne. Essa pessoa herdará o céu, não por vontade própria, nem por força própria, mas por meio de Deus. Daí logo em seguida eu decidi colocar esse versículo aqui. Mateus 5:1. Diz o seguinte, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquele que, ou em outras palavras, bem-aventurado o humilde de coração. Porque Jesus disse o seguinte, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para a vossa alma. Então, a mansidão e a humildade de coração provém de Cristo. Então, termos um coração humilde é termos um espírito humilde. De reconhecermos, Senhor, eu não sei como eu tenho que falar para a igreja, eu não sei como devo me expressar. Senhor, eu não entendi tal palavra, me ensina, me esclarece essa palavra. Ele vai esclarecer, mas que seja um desejo verdadeiro de aprender com Deus, não um desejo falso, porque está escrito, ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Compreende? Por isso que abster-se do seu pecado, arrepender-se do seu pecado é o primeiro passo do Evangelho, porém que também é feito por Deus, uma vez que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Diz o seguinte, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 29:8, né? O Deus de Israel, não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Porque vocês querem alimentar o seu lado carnal, vocês querem riquezas, vocês querem uma esposa, vocês querem que a sua vida vá bem, vocês querem uma cruz de papelão, porque vocês não querem uma cruz de madeira, porque é muito difícil de carregar. Tá entendendo? Isso de papelão é até mais difícil, às vezes vocês querem de isopor. Uma cruz de pena, talvez, uma cruz de vento, talvez vocês queiram, ou talvez vocês nem queiram cruz. Decidam-se, ora, ou decida pelo mundo ou decida por Deus, seja de vossa palavra sim, sim ou não. E se o que provém do teu coração, isso fala a boca, se o seu coração está cheio de maldade, você vai falar maldades. Se o seu coração está cheio de bondade, de graça de Deus, você vai falar de coisas de Deus, de bondade. Tá compreendendo? Então o que acontece? O amor a Deus acima de todas as coisas, ele luta contra o amor a si mesmo, que é a autopiedade. E daí vem aquelas pessoas querendo dizer, você separou do seu marido, estou dando o exemplo das mulheres. Você separou do seu marido, né? O que aconteceu? Por que você não volta com ele? Você ainda sente alguma coisa por ele? A pessoa fala, eu sinto. Daí vem a amiga que se diz amiga e diz, então vamos pra balada pra você esquecer ele. E quando você vai investigar, o homem largou dela porque ela adulterou. E ela tá se tendo misericórdia de si mesmo, tendo amor a si mesmo. O amor a si mesmo, que os gays, as lésbicas, os héteros também dizem isso, os ateus. O amor a si mesmo que eles pregam é o amor liberal. Peque, faça o que você quiser e você vai para o céu. Não importa se você não está carregando cruz nenhuma, você vai para o céu. É isso que eles pregam. Um caminho tão fácil que até o capeta pode entrar no céu. Um caminho tão fácil que o capeta é o primeiro a chegar no céu.
Porque se existe um evangelho assim, fácil dessa maneira, que eu desconheço, e que Paulo desconhece, que Jesus desconhece, que o próprio Deus não pregou, se acaso Deus já não teria mentido, ele já não seria mais Deus. Então, reconheçam que vocês estão errados. O amor a si mesmo que vocês pregam, de aceitar uma natureza contrária às suas, dizendo do homossexualismo e lesbianismo, por aí vai, as variedades do movimento LGBT. E quando vocês querem incentivar isso nas nossas crianças, né? Então o que acontece? Quando você está fazendo isso, você está amando a si mesmo mais do que a Deus. Logo descumprindo o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Logo você diz, eu amo Jesus, mas você odeia cristão. Se você odeia cristão, logicamente, você não ama Jesus. Porque o cristão é aquele que resplandece Jesus. É aquele que é o espelho de Jesus na terra. Eu digo o verdadeiro cristão, porque existe maus cristãos. Os que não dão exemplo. E pela fama de muitos que dão mau exemplo, aqueles poucos que ainda são bons, aqueles poucos que preservam a fé e que amam verdadeiramente seu próximo, sofrem injustiças e acusações por causa da maioria. Por causa da esmagadora maioria. Deixo-vos essa mensagem, a graça e paz.